Bom dia nesse sábado, nesse final de semana luminoso aqui em Salvador, Bahia. Estou fazendo. Oi, Fernando! Que pontual! Maravilha! Muito bom! Estou aqui com muita alegria para receber o Fernando Roncato, um amigo recente, mas que já tem me inspirado com sua história de vida. E eu estou aqui na We Superfoods, que é essa startup que trabalha com produção de alimentos nutritivos, alimentos regenerativos, e dentro dessa visão sistêmica entende que a nossa grande riqueza é ter a floresta em pé, é ter as nossas árvores vivas, é ter toda a biodiversidade interagindo em harmonia, em equilíbrio, e nós, seres humanos, interagindo com todos os seres. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre um trabalho mesmo que a We Superfoods faz, de produzir esses alimentos em harmonia com a mãe natureza, em harmonia com as famílias locais de produção, os ribeirinhos lá na Ilha de Marajó, na Ecofazenda Escola Patuanu, que é um local que eu pretendo visitar muito em breve, pretendo conhecer. E o mundo tem recebido esses novos movimentos de integração e de reintegração com a nossa ecologia profunda, com a nossa natureza. E com isso a gente consegue promover saúde, bem-estar, vida, riqueza em todos os sentidos, porque a gente vive num planeta de abundância, então a gente pode reconectar com essa verdade. E hoje a gente vai receber uma pessoa, o Fernando Roncato, que tem trabalhado na prática, no dia a dia, nos seus dias e noites, em contato direto com essa mãe natureza, recebendo todo o fruto, toda a abundância que ela tem para dar. Então eu estou muito feliz de conversar agora com uma pessoa que vive isso na prática e que pode trazer sua experiência. Para mim, essa experiência do Fernando vale ouro. Eu já vou convocar aqui ele, foi o primeiro a entrar na live, coisa linda. Bem-vindos a todos que estão chegando. Eu vou lembrar vocês para clicar aqui nesse aviãozinho que tem à direita, aqui no rodapé da tela, para convidar os amigos. Então vou chamar aqui o Fernando. O Fernando é ator, é gaúcho. Fernando, será que você tem que me mandar... Ah, tá aqui. Não. Fernando, acho que você tem que me mandar uma solicitação para entrar na live. Você sabe como é? Você tem uma faixa aí, uma tarja branca, olha que maravilha. E aí você solicita a participação na live, um request para entrar na live. Eu acho que é você que tem que me pedir isso. Deixa eu ver, peraí. Ah, eu consigo te chamar. Ai, gente, é muita novidade, né? Muita novidade. Acho que agora ele já... Bem-vindo, amigo! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Hoje eu tô aqui, ó, com o fundo, o jardim da minha mãe, o jardim da Dona Alba, e aqui um quadro do meu pai, do Chico Liberato. Aqui eu me rodeei dessa beleza da mãe natureza. Olha essa flor, olha que linda. Que coisa linda. Eu tenho essa flor aqui pertinho de mim, na parte externa também. Você sabe, Ingra, que eu estava vendo a sua prévia, né? Convidando as pessoas para participarem da live. E aí fiquei contente que abriu uma luz solar aí atrás de você. Acho que o dia aí Tá tá solar. bonito. Rio de Janeiro, eu tô no Rio de Janeiro, tá um pouquinho nublado, né? Tem garoado, né, nesses últimos dias. Então eu escolhi ficar um pouquinho aqui entre a parte externa e a parte da minha casa para a gente poder conversar com tranquilidade. Bom dia. Bom dia. Adorei a sua introdução na live, adorei tudo que você já trouxe
de informações e estou aqui à disposição e vai ser um prazer trocar informações com vocês, com quem estiver também nos assistindo, nos ouvindo, sobre esse universo tão curioso aí que acabou se tornando a minha missão de vida, consciente, e estou à disposição para trocar essa ideia e vai ser Tá incrível. bom. Maravilha, Fernando, muito bem-vindo. Então, sabe que essa informação, esse tipo de informação, né, sobre o poder nutritivo dos nossos alimentos, sobre a cadeia produtiva dos nossos alimentos, não é uma informação muito difundida, assim. As pessoas não sabem muito sobre isso. E eu, pessoalmente, mesmo tendo nascido numa família onde minha mãe é uma jardineira, é uma cultivadora de plantas e tudo, eu me distraí desse fato, né, sobre o poder nutritivo dos alimentos durante muito tempo na minha vida, né? Não é uma coisa que a gente olha com seriedade, com responsabilidade. E eu estou aprendendo muito sobre isso agora. E você, né, que também é ator e que é gaúcho, hoje mora no Rio, está desenvolvendo esse trabalho lindo. Quero que você fale também do seu projeto Solo Orgânico. E você está super mergulhado nesse conhecimento, nessa ciência profunda, que é o sistema de agrofloresta, permacultura, agricultura sintrópica. Eu sinto que isso é a revolução dos próximos tempos, né? Que é o resgate desse conhecimento, é um conhecimento ancestral que está sendo resgatado, porque a gente está vendo que essa vida que a gente está produzindo não se sustenta, a gente não tem saúde física nem emocional, assim, é muita deficiência e a vida pode ser muito melhor em todos os sentidos. Então, a casa é sua, pode trazer sua experiência. Como foi isso de virar ator, né, se tornar ator ou começar a trilhar a carreira de ator e como você foi resgatado por esse encanto, essa intimidade com a mãe natureza? Então, Ingra, eu desde muito novo vou fazer um breve apanhado aí para a gente pegar até o dia de hoje. Juro que vai ser rapidamente, só para introduzir para as pessoas que estiverem chegando aí também, me conhecer um pouquinho mais a fundo. Eu, desde muito novo, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu nasci em Nova Prata, é uma cidade pequena, né, em questão de extensão territorial, mas é muito profunda nessa questão da natureza, né? Eu sempre tive muito envolvido desde muito novo, né, com essa proximidade, né? Meus pais sempre tiveram sítio, então todos os finais de semana eu estava presente, vivendo, respirando esse ar, podendo, né, ter essas experiências na prática. Eu acho que a palavra prática ela foi muito definitiva na minha infância. Eu sempre tive muitos pensamentos, muitos objetivos, gostava de fazer muita coisa. Então eu fui experimentar tudo isso que eu sentia a necessidade de experimentar na prática. E isso me trouxe um olhar bastante amplo, né, das possibilidades que eu teria no decorrer da vida. Então, desde muito novo, pelo fato de eu experimentar as coisas muito na prática, eu já quis ampliar um pouquinho a minha jornada. Eu senti que Nova Prata já estava ficando um pouco pequeno para aquilo que eu almejava, para aquilo que eu gostaria de experimentar na minha vida. E aí foi uma grande caminhada, né? Eu acabei fazendo diversas coisas na vida. Eu fui atleta de futebol profissional durante um tempo. Trabalhei em financeiro de agências de publicidade, né? Fiz 4 tipos de faculdades diferentes. Uau! Trabalho com audiovisual há muito tempo, não somente como ator, mas também na parte de produção audiovisual também, de filmagens e produção de documentários também. Mas especificamente, quando o tempo foi passando um pouquinho, quando eu tinha uns 26, 27 anos, eu comecei a gerar muita ansiedade dentro do meu coração e as minhas atitudes começaram a se refletir também nos meus relacionamentos pessoais, profissionais, né? Eu comecei a ficar um pouco ansioso demais, talvez porque eu senti já que essa evolução, essa questão da tecnologia também já estava bastante presente, essa amplitude gigantesca que a gente tem de se poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa demanda toda gerou essa ansiedade um pouco em mim. E eu não estava muito feliz, muito seguro naquilo que eu estava fazendo na época, então eu resolvi buscar algo que fizesse algum sentido pleno para mim naquele momento. E eu participei de diversas
mas também eu não fiquei esperando a coisa acontecer, né, Ingra? Eu entendi esse chamado do meu coração, respeitei ele, fui buscar em lugares que eu sentia que eu poderia encontrar essa solução, né? Ou pelo menos esse primeiro passo, né, para recomeçar uma história mais uma vez na minha vida. E aí eu fui na Feira do Empreendedor em São Paulo na época e eu fiquei bastante impactado com todas as possibilidades, as tecnologias novas que estavam surgindo. E isso me acendeu novamente uma chama de eu poder realmente buscar um pouquinho mais que eu estava muito perto de encontrar. Não foi naquele momento que eu encontrei, eu voltei ao Rio de Janeiro, fui numa outra Feira do Empreendedor no ano seguinte e lá nessa Feira do Empreendedor do Sebrae, na época, eu vi um projeto que me chamou a atenção. Eram dois rapazes que estavam fazendo, já na prática aqui no Rio de Janeiro, uma CSA, que é uma comunidade que sustenta a agricultura. É um projeto que nasceu fora do Brasil. E aí muitas pessoas trouxeram esse exemplo para cá e começaram a colocar na prática aqui. Só que de uma maneira muito embrionária, né? Porque o orgânico até então não era tão disseminado como é hoje, né? Não era tão falado com essa propriedade que a gente fala hoje, né? Eu estou falando de 5 anos atrás. Não é tanto tempo, porém nessa linha cronológica do orgânico ele acaba sendo um pouco mais antigo, né? Agora a gente tem bastante possibilidade de se falar, de vivenciar, de ter os alimentos orgânicos mais seguros à nossa mão, mas naquela época não tinha. E aí eu vi esses dois jovens fazendo esse tipo de trabalho e isso me interessou, porque eu tive muita experiência lá atrás, quando era muito novo, na questão de ir para o sítio, de meus pais estarem sempre me colocando, né, nessa vivência. E eu fui conversar com eles logo depois da palestra, extremamente envolvido, né? Falei, meu Deus do céu, eu quero fazer isso, como é que faz? Eu senti uma energia muito potente na questão da natureza, dos alimentos, né? E aí troquei uma ideia com os dois, eles falaram mais ou menos o trabalho deles. Aí nisso eu cheguei em casa, comecei a pesquisar e falei, opa, esse é um caminho que talvez eu consiga ter mais segurança nas minhas escolhas, vai depender um pouquinho mais de mim, das minhas forças, da minha preparação, do quanto eu vou me preparar para alcançar algum resultado. Enfim, fiquei extremamente ansioso para poder desbravar esse universo e conhecer um pouquinho mais. Só que assim, quando a gente vai para a prática, a coisa não é tão fácil. A gente acaba esbarrando em dificuldades tanto do sistema, quanto da própria sociedade, quanto das nossas próprias limitações. Só que todas essas dificuldades iniciais eu acabei transformando elas em impulsos, né, em ações nas quais eu pudesse realmente gerar algum impacto. Primeiro para mim, Ingra, sendo bem sincero, porque eu estava querendo estar melhor, eu comecei a observar como é que estava energeticamente a minha vida e eu queria realmente fazer algo diferente para que eu pudesse buscar esse fluxo natural das coisas. Eu encontrei na natureza, literalmente. Então, nesse primeiro ano, antes do projeto nascer, eu comecei a pesquisar sítios que trabalhavam com agricultura para eu poder me familiarizar com esse tema e me conectar de verdade para ver de que forma eu poderia, Fernando Roncato, com a minha força, com a minha vontade, com a minha energia, fazer uma diferença dentro desse ambiente. E aí, nesse momento, a partir do momento que eu comecei a me conectar com essas famílias, eu realmente entendi a responsabilidade que esses profissionais, famílias têm no trabalho no campo. Porque a gente foi acostumado muitas vezes vou ali comprar um alface no mercado, o alface está ali, a cenoura está ali, está tudo pronto, já está a nossa mão, então está aqui, é fácil. E como eu tive essa experiência lá muito novo, eu entendia como é que funcionava o plantio, mas eu não tinha a total noção de como se exigia uma energia, uma atenção para que aqueles alimentos se desenvolvessem com um potencial tão grandioso que eles têm para nos oferecer. Então eu fiquei durante um ano indo de sítio em sítio, fazendo pequenas experiências, né, conhecendo como é que funcionava esse trabalho. E aí eu trocava a minha mão de obra por um prato de comida, por um lugar para dormir, e a gente fazia essa troca. Eu colocava a mão na massa lá, de quebra eu aprendia com os produtores, e aí conseguia ficar lá um tempo para poder entender como é que as coisas estavam andando. E aí nisso, quando eu comecei a entender na prática o que estava acontecendo, eu entendi que as de produtores, eles estavam trabalhando muito sozinhos. Não tinha tanto incentivo, não tinha tanta abertura para esse mercado ainda naquela época.
Então eu comecei a fazer, bom, por que que a gente não faz, a gente não entende que tipo de produção a gente tem aqui, como é que a gente pode organizar essas colheitas, obviamente respeitando a sazonalidade, né, que são as épocas, você semear o alimento, de você preparar aquela terra para depois você poder também colher na época certa. Então todas as informações que eu comecei a coletar, e aí, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar de que forma eu ia conectar as famílias aqui no Rio de Janeiro com esse sítio de produção orgânica. Então, a gente começou a desenvolver juntos uma cesta de alimentos orgânicos entregues no Rio de Janeiro. Para a gente poder entender como é que seria a aceitação dessas famílias, para a gente poder trazer essas informações, essa educação, esse conhecimento, porque, assim, muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade para mudar alguns tipos de hábitos, né? Sim. E quando a gente tem que criar criar os hábitos para que transformem em costumes, né? Para que a gente consiga realmente viver com aquilo, dar uma sequência naquilo, né? E deu super certo, foi muito feliz essa conexão, sabe, Ingra? Porque eu comecei a me envolver com pessoas que realmente tinham um amor diferente por aquilo que eles faziam. E eu me conectei diretamente nessa energia e a gente conseguiu desenvolver um projeto muito bonito, muito, muito né? Porque já está aí há 4 anos, está entregando há mais ou menos uns 4 anos e meio, nessa brincadeira que é muito séria, tanto para mim, quanto para os produtores, quanto para os nossos parceiros, os receptores desses alimentos. A gente já entregou quase que 18 mil cestas de alimentos nesses. Então, assim, eu resumi a história também para não ficar muito longa, para mais ou menos a gente ganhar esse caminho. Mas essa conexão de produção orgânica me fizeram entender que o que eu poderia fazer para que esses alimentos orgânicos chegassem com segurança para essas famílias aqui no Rio de Janeiro seria eu me envolver de corpo e alma, cuidar de todas as etapas, poder estar observando todo esse andamento, esse ambiente que envolve o alimento orgânico, para que todas as etapas fossem respeitadas, tanto do plantio quanto do cuidado nesse período que os alimentos estão se desenvolvendo, quanto na colheita, na hora de separar esses alimentos, de armazená-los nas caixas para poder transportá-los para o Rio de Janeiro com segurança, para entregar para os clientes com um tempo hábil, para que esses alimentos cheguem com a potência nutricional vital deles já ainda na sua parte ativa, digamos assim, né? Para que os alimentos chegassem com saúde. A vitalidade, né? A vitalidade, muito obrigado, essa palavra. Para que as pessoas pudessem se alimentar de verdade com alimentos que são produzidos dentro de uma linha orgânica, sem nenhum tipo de pesticida, com o cuidado da água que está sendo colocada para hidratar esses alimentos, com essa preparação da terra também. Então, assim, são muitas etapas para que esses alimentos cheguem até aqui. E eu senti que a minha importância dentro dessa conexão toda é poder iluminar os produtores, poder colocar a luz nos alimentos, para que as pessoas entendessem algo que é muito simples. Nosso que a gente come, né? O nosso corpo ele é um ser vivo, né? A gente tem que sempre se alimentar e cuidar do nosso corpo com o melhor que a gente pode dar para ele. E eu entendi que esse era o melhor. Então, os alimentos, a partir do momento que eu consigo entender quais são os processos que eles têm, né, dentro desse andamento de produção, eu consigo ter a segurança que eu vou chegar na sua casa com uma cesta de alimentos extremamente saudável para você se alimentar e poder alimentar os seus amados, a família que está no seu entorno. Então, assim, é trabalhoso, é bastante trabalhoso, porque exige uma energia muito grande, mas é de um prazer que eu não consigo nem te definir o tamanho que é. Porque eu sinto que essa pequena ação que eu faço todos os dias desde então, ela faz uma grande diferença na minha vida e principalmente na vida dos que se conectam a mim. Tanto é que quando eu chego os alimentos na casa dos nossos clientes, a gente consegue desenvolver um outro tipo de vínculo, a não ser, toma aqui sua cesta, tchau, muito obrigado. Os clientes têm curiosidade de perguntar, mas que época que vai ter a chicória? Mas o aipim está na época, como é que é? Nossa, tem morango agora. Então a gente consegue falar sobre os alimentos de uma forma mais
sem muita barreira, de uma forma mais... E isso gera uma energia positiva para que a gente consiga nos mantermos fiéis com a nossa saúde, sabe, Ingrid? É um Sim, processo, sim. eu amo fazer isso demais e estou bastante feliz Nossa, fazendo. nossa, Fernando, te escutar falando assim, dá vontade de deixar você falar e nem dizer mais nada. Mas, caramba, essa trajetória aí que você narrou para a gente, ela traz tanto aprendizado, assim, para a gente. Eu quero pontuar para a gente observar isso, né? Porque como é que isso tudo começou? Com um chamado interno, com uma consciência, uma lucidez de que a sua vida estava carente de sentido, né? Então, isso te puxou para se reconectar e o próprio universo, a própria vida, ou seja lá o nome que a pessoa queira dar para isso, foi te trazendo caminhos, foi abrindo caminhos para você trilhar e se reconectar com essa natureza que é a sua natureza profunda. Então, assim, me toca no coração tudo isso que você fala, porque, enfim, também sou atriz, então tem uma sensibilidade, tem um olhar, né, para o que a gente está sentindo e querer entender a natureza humana. E te escutando falar, e dentro de todo o estudo que hoje eu estou mergulhada, essa natureza humana é a própria natureza lá fora. Assim. Esse lá fora não é uma convenção. Assim, a natureza dentro da gente e a natureza fora da gente é a mesma coisa. Então, assim, nesse trabalho que eu tenho feito de estudar, porque agora assim, me apaixonei completamente, já entendi que a minha reconexão com a minha essência reside nessa conexão com a mãe natureza, fica muito claro que hoje a gente vive uma vida infeliz e sem saúde física por causa de toda uma cadeia produtiva que eu nem vou aqui julgar e condenar os produtores, porque, na verdade, eles também não sabem. Então, assim, eu tenho encontrado muitos produtores já com essa consciência, que já estão alinhados com a tecnologia da vida, ou seja, a floresta é a grande mestra, né? Eu sempre achei que a gente poderia levar nossas crianças para aprenderem dentro da mata, porque é uma grande escola da vida, a floresta, né? Então, a gente se distanciou também dessa energia vital, dessa fonte de vida e saúde. Então, hoje eu vejo que as pessoas que já acordaram, né, para vários aspectos da cadeia produtiva, que trabalham combinando alimentos, que já se conectaram também internamente com essa fonte de vida e saúde, essas pessoas estão encontrando maneiras de trazer esse conhecimento para outros produtores que estão distantes dessa realidade. Então, assim, pelo que eu sinto, você também, além de estar levando para as pessoas, né, essa possibilidade de um alimento realmente nutritivo, você tem esse lugar de olhar a necessidade de educar os próprios produtores no dia a dia. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, é bacana. Eu acho, não, você falou muito bem. Eu acho que assim, a nossa função como ser humano é ajudar uns aos outros, sabe, Ingra? No fundo. Eu não acredito que a gente tenha que nos separar. Eu acho que a gente está muito distante. Sim. Acho que a gente tem que se unir um pouquinho mais. Quando eu entendi a questão quando eu falo em iluminar os produtores, é porque eu senti eles muito sozinhos. Então eu me uni a eles, porque eu sabia que juntos a gente podia fazer uma diferença. O que me faltava estava neles. E o que faltava a eles, talvez naquele momento, estava em mim. Talvez pegar aqueles alimentos que eram algum excedente, que eles não tinham possibilidade de entregar em outros lugares, e dar destino. Porque a gente está falando de alimento, e alimento é sagrado. Alimento é a nossa maior fonte de energia. Então, quando eu vi que os alimentos estavam sendo desperdiçados, e eu comecei a entender a quantidade de agrotóxicos que estavam presentes na nossa alimentação, eu falei, opa, algo está errado. Só que assim, eu não vou condenar os produtores ou algumas outras pessoas que estão se alimentando com esse tipo de alimento que não seja orgânico. É porque não tem muita gente produzindo. Então, o que eu pensei? Ao invés de eu direcionar a minha energia no problema, eu vou criar uma solução. Como? Eu não sei. Eu vou pesquisar, eu vou atrás, eu não vou me acomodar. E o projeto nasceu muito disso. Eu não tive um grande investimento para iniciar um projeto. Eu peguei as minhas forças,
um pouquinho de uma reserva financeira que eu tinha, e eu dei vida para esse sonho, porque para mim fazia sentido. E eu ouvi muitas pessoas nesse momento falar: ah, Fernando, você vai entregar alimento? Você vai ser verdureiro? Pô, mas como assim? Como é que você vai fazer? Eu falei: eu não Nossa. estou querendo fazer algo para melhorar a minha vida. E de quebra, poder impactar as pessoas para que alguma semente seja plantada dentro do coração das pessoas que eu for me envolver a partir de agora, para que elas mesmas possam, para que elas mesmas tenham o despertar necessário dentro da história de cada uma, Ingra. Porque eu não posso chegar para você e falar: ó, Ingra, o caminho é aqui, tu vai reto, tu segue à direita, daqui a pouco você vai pular uma pedra e você vai chegar no seu destino final. Uhum. Eu posso falar sobre o meu caminho, sobre aquilo que me faz bem. E a partir do momento que eu me envolvo com as pessoas e essa verdade vem à tona, naturalmente existem algumas conexões que acontecem. E aí cada pessoa tem que se observar e poder entender aquilo que faz sentido para ela. Obviamente que eu não estou falando para todo mundo largar tudo e plantar alimento orgânico. Sim. Não é por aí. Porque cada um tem a sua vida, cada um tem sua jornada, tem seus objetivos, e eu respeito todas elas. Porque a gente precisa de todas as tecnologias, de todos os tipos de profissionais dentro da nossa sociedade. Mas eu acho que as nossas ações diárias, elas podem ser mais harmônicas com o planeta. A gente pode ter pequenas ações, como eu falei da questão dos hábitos, criarem esses costumes, para que a gente tenha esse despertar, para que cada um entenda o quão poderoso é dentro desse mecanismo universal. Porque a gente precisa de todo mundo. Quando a gente Sim. não entende a responsabilidade que a gente tem no planeta, ou a responsabilidade que a gente tem dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente está, ou a responsabilidade que a gente tem no nosso trabalho, a gente se acomoda. Quando a gente se acomoda, ele abre. Eu falo para todas as pessoas que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de falar, porque eu só posso falar de mim, das coisas que acontecem comigo com segurança, porque eu estou 24 horas comigo durante o dia. E para mim, Ingra, de coração aberto, tem feito um sentido surpreendente, porque eu me sinto mais potente, eu me sinto mais ativo, eu me alimento melhor, a minha energia está melhor, a minha saúde fica boa. E não só a saúde física, né? A saúde física, a saúde mental. Mental. Poder entender que a Sim. gente não precisa um contra o outro. Quando a gente fala de natureza, a gente tem que estar todo mundo junto, é só a gente observar. Eu sou muito abençoado por estar morando dentro da floresta, porque eu procurei um espaço onde eu pudesse respirar esse tipo de ar, que eu pudesse acompanhar essa natureza crescendo. Quando eu olho para fora aqui, eu vejo vários tipos de plantas nascendo umas do lado das outras e cada uma trocando energia com elas, entre elas, para que elas vão podendo se desenvolver. A natureza é assim, a agricultura sintrópica é assim, a agrofloresta é assim. É assim. Depende daquilo que o outro pode dar para esse poder evoluir. Então, como é que a gente faz Sim. essa realidade? O melhor que a gente pode ter, mas temos que ter a verdade dentro da gente. Tem que ter essa para que a gente possa estar potente dentro das nossas relações, a gente possa estar ativo dentro daquilo que a gente quer fazer, dentro dos nossos relacionamentos, daquilo que a gente construi, daquilo que a gente constrói, as nossas relações profissionais. Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar com isso que eu quis trazer agora é sobre o quão responsável cada um de nós é com o Sim. nosso entorno. Quando a gente começa a apontar, porque a culpa é de lá, a culpa é do sistema, a culpa é que não tem alimento orgânico, o orgânico é caro. Eu ouço isso direto, Ingra. Uhum. Não é caro. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de uma coisa que não tem preço, tem valor. Se o alimento orgânico, o preço dele ainda é um pouco elevado do alimento convencional, o que a gente pode fazer para a gente ter mais alimentos saudáveis e orgânicos para mais gente? Sim. Esse, meu grande objetivo é esse, Ingrid. Eu não quero só Sim. entregar alimentos orgânicos no Rio de Janeiro. E eu fico muito feliz quando eu vejo outros projetos de alimentos orgânicos, de agrofloresta, de sítios que estão sendo começando uma produção orgânica. Tem muita terra parada. Tem muita gente Sim. que está a entregar.
E aí muita gente fala, Fernando, mas aí você vai ter um concorrente no seu projeto. Eu quero me unir com esses projetos. A gente está de frente com uma situação onde a gente é obrigado a comer muita coisa que é industrializada, que não é muito saudável, entendeu, Ingrid? A gente podia até falar... Desculpa. A gente podia... Não, tranquilo. A gente podia falar um pouco sobre isso, né, Fernando? Porque, assim, o orgânico pode ser que ainda esteja um pouco mais caro, mas ele está um pouco mais caro porque as pessoas ainda não têm a consciência, como você disse, do valor de um alimento realmente nutritivo, né? Então, assim, concordo plenamente com você. Eu vivo dizendo, gente, não culpa o outro, não coloca seu poder de mudança, de transformação na mão do outro. Você tem esse poder, não coloca na mão de outra pessoa, né? A gente pode transformar a nossa vida e eu acho que essa mudança, Fernando, é de dentro para fora, assim. Eu percebo que o primeiro ponto é a consciência, é o conhecimento de que esse alimento que a gente está consumindo, ele não tem nutriente e quimicamente o nosso organismo fica muito desequilibrado. Então, assim, por que hoje tem uma cadeia produtiva negativada, digamos assim, né? Não é culpa de ninguém, mas é culpa de uma cultura que se formou e que hoje está estabelecida no mundo inteiro, porque tem consumidores. Então, assim, nós, todas as pessoas, somos quem sustenta essa cadeia produtiva destrutiva. Então, assim, não tem um culpado lá fora, somos nós. E se a gente não pode trocar de alimento de um dia para o outro, a gente pode, tendo consciência, fazer isso que você trouxe aqui, que é começar a se abrir e falar, epa, como é que eu posso fazer a diferença do meu lugar, do meu tamanho, o que é que eu posso fazer? De fato, ninguém precisa virar produtor de orgânico, mas só de a gente ter consciência desse valor e dessa realidade, os caminhos vão se abrindo. A vida vai trazendo uma oportunidade da gente fazer diferente. Então, assim, é legal a gente trazer aqui alguns dados desse universo dos alimentos, né? Da indústria alimentícia, porque, por exemplo, existe uma grande produção em monocultura para alimentar as pessoas do planeta. A gente está destruindo florestas e tem muita gente passando fome. E continua a desigualdade, e continua a miséria. Então, qual é a lógica desse sistema, né? Ele mata a terra, os alimentos também crescem sem vitalidade, sem nutrição, isso é mal distribuído. Ou seja, a gente vive num planeta de abundância. Gaia é um planeta de abundância, de beleza e de saúde. Como é que a gente inventou tanta miséria e tanta fome, né? Isso é um trabalho do ser humano. Então, cada um de nós tem que se reconectar com essa fonte de riqueza, de vida e de saúde, e está na nossa mão. Então, assim, é legal a gente falar sobre esse engano dessa cultura equivocada para cada um começar a acordar, como eu vi aqui sendo comentado, né? É um despertar, de fato é um despertar, né? Como é que a gente está levando a nossa vida, que é sagrada, a nossa saúde, que é sagrada, como a gente está desvalorizando a nossa própria existência, né? Sabe que te ouvindo falar me fez lembrar, só para contextualizar um pouquinho quem está nos assistindo também, a gente mesmo, a gente tocar nesse assunto. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, teve-se um boom muito grande, né, na questão da agricultura. E foi usado o agente laranja, que era um produto químico usado na Segunda Guerra Mundial, e teve uma sobra muito grande, então esse agente laranja ele acabou se transformando numa inseticidas. Uma garantia de produção em larga escala. Ter riscos de não ter o alimento para essa expansão que a gente estava vivendo naquela época. Então, essa promessa de uma alimentação farta para todos os brasileiros, para toda a galera que estava, né, naquele momento, depois, pós-Segunda Guerra, acabou fazendo o quê? Uma larga devastação, uma gigante devastação do campo. De agrotóxicos para poder garantir um alimento para muita gente comer, né? Só que nessa questão dessa expansão, ela foi de uma maneira totalmente irresponsável, porque
que a gente começou a plantar de uma maneira exacerbada, muito grande, e toma agrotóxico para todos os lados. Nisso, a saúde do teu alimento acabou indo por água abaixo, a terra que está alocada esses alimentos também acabou sendo prejudicada. A gente acabou ficando com muito menos árvores para poder trocar esse oxigênio e oxigenar o planeta. Então, assim, se a gente for falar sobre isso, a gente vai até amanhã, mas entende? Foi feita uma expansão irresponsável, na minha opinião. Isso não, eu não estou Sim, falando agora de 10 anos atrás, estou falando pós-Segunda Guerra. Então, quantos anos sim, a gente está nesse modelo de negócio que não serve mais para o planeta? A gente já sabe disso, a gente está em 2020. sim, Quem está nos assistindo também sabe que a gente já está nesse processo, e que bom que estamos nesse processo de mudança já, porque senão a gente vai acabar destruindo todos os nossos recursos naturais e o planeta já pede socorro há muito tempo. Então, é aquilo que você falou, Ingrid, o que a gente pode fazer dentro do nosso universo para contribuir com a expansão responsável do planeta, com a saúde do planeta. Porque senão a gente vai acabar perdendo diversos recursos, como a gente já não tem água. Quantas vezes falta água aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? E aí quem são os mais prejudicados? Pessoas com menos recursos financeiros, sociais, intelectuais. Então, assim, eu falar como o coordenador de um projeto orgânico que eu quero atender com alimentos orgânicos o máximo de pessoas que eu quero chegar nas comunidades também. Que todas as pessoas merecem se alimentar sim, bem. sim, Só que você não tem a força suficiente, Ingrid, de ir sozinho. É por isso que a gente está fazendo essa live hoje falando sobre esse assunto. sim. Para quem estiver nos ouvindo, tem um amigo, tem alguém que possa passar essa informação, para a gente realmente se unir e poder fazer esses alimentos e essa saúde de todas as formas chegarem para o máximo de pessoas possíveis. E a gente não pode esquecer também das pessoas que não têm, às vezes, o que comer. Como é que vai comprar um orgânico? Não vai comprar orgânico. Por Pois quê? é, Porque mas chegar nesse orgânico, sabe? sim, mas então, aí, veja, né, Fernando, como é uma mudança de paradigma mesmo total. Porque, assim, a produção em monocultura, ela exaure a terra e deixa as plantas, né, o produto dessa monocultura acaba sendo plantas, frutos, enfim, grãos, que não têm vitalidade e precisa do pesticida para sobreviver, também precisa desmatar, porque a monocultura é feita em campos desmatados, né? Então, assim, se tem essa revolução de consciência, né? Se as pessoas entendem que vida produz vida e que essa é a grande riqueza, a gente não precisa ignorar o sistema capitalista, assim, a gente já está mergulhado nele e vai continuar, tudo bem, não tem problema. Mas, assim, parece até óbvio, mas a gente tem que falar que é muito mais rico vida produzindo vida do que a gente está destruindo a vida do nosso planeta. Então, assim, esses sistemas todos que você utiliza, que você estuda, ele progride, ele frutifica com plantio de árvore, ele frutifica e gera riqueza dentro das florestas e não destruindo a floresta. E aí tem uma coisa, um dado que eu quero trazer aqui, porque quando eu soube disso naquele documentário Solo Orgânico, não, Solo Fértil, um documentário muito bom. Ele traz um dado que é importante a gente trazer como conhecimento. Você falou da Segunda Guerra e os pesticidas de lavoura, eles foram desenvolvidos inicialmente por um alemão, Uhum. Fritz Haber desenvolveu esses venenos para a guerra, né? Para jogar nas tropas inimigas. Isso não dava muito certo, porque o vento às vezes trazia de volta para quem tinha jogado veneno, mas eles usaram em campos nazistas, enfim. Quando acabou a Segunda Guerra, eles levaram, né, o desenvolvimento dessas técnicas de veneno para as lavouras. E nós consumimos isso no nosso alimento, né? Então, Só um é cultural, é toda uma cultura. parênteses compondo junto com você, essa questão da cultura, desse plantio muito grande que foi prometido, esses alimentos na mesa de todo mundo, com o passar do tempo, Ingra, você entende que a matemática não fecha? Se tu pegar os dados de quantos alimentos são desperdiçados diariamente no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, a gente vai ter um susto aqui. E aí, por que tem gente que não tem comida?
Você entende como a matemática não fecha? Sobra tanto alimento, muito alimento vai às vezes para o lixo, vai ser descartado e tem gente passando fome. Então está sendo feito esse plantio, essa evolução, esse caminhar, está sendo feito de uma maneira errada. A gente não precisa de tanto, a gente não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade. De alguma forma, entender como é que a gente vai criar esse mecanismo para fazer com que a gente plante, produza, preserve e tenha saúde ao mesmo tempo. É um desafio gigantesco, Ingra, porque vem de muitos anos essa cultura e já está sendo transformada. Todos nós somos o agente de transformação, todos nós temos essa responsabilidade de fazer. Era esse o parênteses que eu queria fazer só na questão Sim, sim. E eu acho que assim, a grande demanda de mudança é que a nossa vida não tá bacana. É assim, a gente não tá saudável, nem fisicamente, nem emocionalmente. Então, assim, tem alguma coisa errada aí, né? E aí essa reconexão com essa fonte de sentido para a vida, né? Porque eu percebo que assim é amor que é colocado, é energia amorosa que é colocado em tudo que a gente faz. Então, assim, já não é todo mundo que trabalha com o que gosta, como a gente tem a sorte de trabalhar. Então, assim, de novo, é uma grande mudança de paradigmas da gente trabalhar com amor, da gente trabalhar com conexão, com significado, né? De fazer aquilo que a gente gosta. O produtor está colocando na nossa mão uma coisa que a gente conhece o valor, que a gente sabe valorizar. E principalmente essa visão da riqueza da vida. Então, assim, não tem sentido matar nada para produzir riqueza. A riqueza da vida está na vida produzindo vida. Então, assim, eu até tenho visto também algumas, né, algumas notícias de que todo o ambiente dentro do Brasil é rico em biodiversidade, e a gente também precisa plantar um pouco de biodiversidade dentro da gente. Todo esse ambiente, todo o bioma rico, ele também teve ação humana de povos originários que plantaram frutas, né, nesses ambientes. E a gente está destruindo. Então, estamos, sim, todos, né? Assim, cada um tem responsabilidade. A água, como você falou. Então, assim, traz mais aí da sua experiência. Não, é mais porque falar como uma pessoa que produz, como uma pessoa que está dentro desse ambiente, acaba sendo flui bastante, né? Porque a gente tem a possibilidade de, se eu quiser ir ali agora e plantar uma árvore, eu consigo, porque eu estou com uma terra aqui já preparada, que está fazendo a composição das folhas. Mas, assim, eu quero falar também para quem está nos assistindo, que de repente ou mora num apartamento ou pensa, mas como é que eu vou ter alguma coisa aqui no meu apartamento? Como é que eu posso realmente fazer alguma diferença? Quando você está escovando os dentes, por exemplo, ao invés de você deixar a tua torneira lá ligada, a água indo embora, fecha a água. Quando você está tomando banho, de repente você está ensaboando seu cabelo, fecha a água. São pequenas ações, Inga. Quando você está lavando a louça, não precisa deixar aquela água correndo. Porque isso eu acredito que energeticamente vai te gerar algum tipo de cliques e você naturalmente vai podendo ficar cada vez mais preciso, cada vez mais responsável por essa transformação. Você pode ter um canteirinho dentro da sua casa, na sua varandinha ou num canto de janela. Hortaliças, tempero, hortaliça. A flor, sabe? É você trazer a natureza dentro de você. Nós somos a natureza. Sim. Nós temos essa possibilidade de transformar onde a gente for. E assim, aquilo que você falou, Ingra, da questão Você falou que nós temos a sorte de estar nesse ambiente. Concordo com você, mas a gente escolheu também estar nesse ambiente. Sim. Sabe? Foram escolhas conscientes que nos fizeram deixar de fazer coisas para poder conquistar essa independência que a gente teve nesse lugar também. Então, assim, é possível a gente fazer diferença assim. A gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé e a gente precisa entender que a gente parar de aceitar tudo aquilo que nos é entregue. A gente tem que pensar um pouquinho mais se aquilo está nos fazendo bem, se aquele ambiente de trabalho está nos fazendo bem, se aquele ambiente de amigos está nos fazendo bem. Tudo é escolha nossa. Nós somos aquilo que escolhe ser. Sim. Independente da situação que você quer, se você está numa área onde, infelizmente, você não tem todas as condições,
você ser alguém, uma comunidade ou algum lugar que não tenha tanto acesso, você pode fazer uma coisa. Só que sozinho você não vai conseguir. A gente tem que gerar conhecimento, a gente tem que gerar educação de alguma forma para que as pessoas sintam que elas têm esse poder de agir a favor da natureza. Porque não adianta a gente falar só e ficar cobrando que as pessoas têm que fazer isso. Nós, como Não. editores de transformação, como agentes de transformação, a gente tem que gerar o interesse, gerar o conhecimento, para a gente poder fazer com que essas pessoas se conectem com essa energia. Todas as pessoas são boas, Ingra, no Sim, fundo. sim. Eu acredito muito nisso. É, Eu já estive perdido. Eu já não também. há muito tempo eu não sabia o que fazer. E isso me gerava frustração. Só que eu não me acomodei nessa frustração. E fui abençoado também de ter pessoas perto de mim que fizeram por mim o que talvez eu esteja fazendo por outras pessoas hoje. Porque Sim. a minha intenção, no fundo, é ajudar. Não é somente ir Uhum. lá alface, uma cenoura, um rabanete. É poder entregar a vida, poder entregar energia. Ó, essa cesta de alimentos aqui está vindo de um sítio lá em Petrópolis, onde tem 8 pessoas que fazem esse trabalho, desde cuidar da semente para gerar esse alface. É bonito demais. É demais. Eu acredito muito nisso. Então, aonde eu vou, eu levo isso comigo. Eu brinco que, ó, eu tô sempre com ela. Isso. E quando eu boto essa camiseta, eu realmente entendo a responsabilidade que eu tenho e sei que esse projeto, por menor que ele seja, talvez em amplitude aqui física, só que ele é muito grande e ele faz muita diferença. E eu quero cada vez mais me conectar com muitos projetos de orgânicos, de sustentabilidade, de agrofloresta, o pessoal da energia solar, o pessoal da inteligência emocional, para a gente poder também trabalhar a mente, para a gente educar a primeira infância também, para a gente focar nas crianças esse conhecimento, poder gerar conteúdo. Isso eu estou falando porque o meu projeto, a partir de 2021, vou dar um spoiler para quem acompanha o projeto há tempo. Eu vou começar junto com uma equipe que eu estou formando a gerar um conteúdo audiovisual para poder também aproveitar essa minha vertente, essa minha formação no audiovisual, junto com a minha vivência na floresta e na natureza, para poder gerar vídeos educativos para que a gente consiga instruir as pessoas dentro da realidade de cada um e o que cada um pode fazer para a gente poder potencializar a natureza, porque ela vai nos dar Maravilhoso. respostas que a gente precisa. Maravilhoso, Fernando. Que bom te receber. Você sabe que eu acredito muito nisso que você está falando. Assim, eu tenho dito até sempre que eu posso. Gente, se alguém tá surtando, tá fazendo alguma coisa que machuca os outros seres, essa pessoa precisa de cuidado, ela precisa aprender. Assim, ela não precisa do nosso ódio. Em algum momento essa pessoa vai despertar que esse mal todo que ela está fazendo faz mal para ela mesma, que ela é muito mais do que bagunçar o planeta e fazer mal para as pessoas. Então, assim, eu também vejo dessa maneira, que é uma questão de tempo. E esse contato com a nossa mãe natureza, esse contato com a nossa fonte de amor interna, né? Que a gente tem sido também pessoas muito carentes, porque a gente não descobre que essa fonte de amor e de atenção está dentro da gente, ela é muito ativada nesse contato com a nossa mãe natureza, né? Quando a gente encontra esse colo de apoio, de nutrição, de saúde, de vida, de acolhimento, de aceitação. A natureza nos dá tudo, né? A gente só precisa aceitar essa beleza e essa saúde, essa riqueza. E esse trabalho que você pretende fazer, eu quero aqui registrar meus parabéns por essa iniciativa, porque, por exemplo, eu tenho um filho de 17 anos agora, e que desde pequeno eu sempre levei ele para o meio do mato, assim. Enquanto muita gente leva ele para conhecer o mundo todo, e eu acho maravilhoso ele conhecer o mundo todo, eu sou a pessoa que leva ele para o mato. E ele já conheceu, assim, todos os biomas do Brasil, assim. Eu percebo como isso dá para ele, assim, uma sabedoria de vida, firmeza, saber entrar em desafio e sair com firmeza, com amor, com confiança. Então, assim, maravilhoso o seu projeto. Muito obrigado, gratidão imensa. Eu creio muito, eu tenho muita fé que se a gente focar esse conhecimento e essas possibilidades, essa biodiversidade de possibilidades
na primeira infância, nas crianças, ali nos adolescentes, a gente poder colocar essas informações de uma forma interessante, que vão poder chamá-los para essa militância feliz pela natureza, é importante a gente passar esses conteúdos. De alguma forma, gerar algum tipo de matéria na questão escolar, na parte do ensino, no primeiro ensino, né? Não sei como é que fala atualmente. Não lembro também. Sim, eu tive algumas experiências de estar muito próximo das crianças e é muito bonito a parte genuína, como elas apresentam essa... Só um segundo aqui. Oi, meu filho. Calma. Seu cachorrinho, né? Tem um filhão aqui que está me ensinando muito. Mas, assim, a gente passar essas informações para as crianças, para que elas tenham esse interesse, essa busca, porque a gente educa as crianças e, ao mesmo tempo, a gente educa os pais. É um aprendizado compartilhado. Então, assim, se conseguir passar essas informações e abrir essas possibilidades, a gente consegue gerar um impacto daqui a um tempo, sabe? A mudança ela não é imediata, a gente tem que ir plantando, é igual na natureza. É plantar os bons exemplos para a gente colher essa prosperidade. Porque a gente tem muita força junto, tem muitas pessoas que volta e meia me escrevem no Instagram do projeto. Pô, Fernando, tem um projeto com as crianças aqui no Nordeste, tem um projeto aqui no Sul. Então isso é muito bonito de ver. Eu vi que tem bastante gente aqui que tá falando, a Flávia Reis está aqui, que mandou... Nossa, tem uma galera nessa live aqui, comentando muito, dá vontade de ler tudo, mas... Legal, obrigado aí por todo. A gente vai lendo aqui um pouquinho, tá todo mundo caminhando aqui com conteúdo. Então, assim, Ingrid, eu acho importante porque as crianças são o nosso futuro, né? Vão ser as nossas heranças, né? Dentro desse ambiente daqui a pouco. Vão herdar o planeta também, né, Fernando? Então, assim, meu filho, o que foi? Você foi lá na água? Tá aqui um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Desculpa, gente. Não, imagina. Somos eu e ele, né? É um cuidando do outro o tempo inteiro. É muito lindo isso, sabe, Fernando? Isso também é uma coisa interessante, né? Que nessa falta de contato das crianças com a mãe natureza e com os animais, elas não têm nem a chance de escolher o que elas estão comendo, né? Porque você vê, chega ali, né, carne ou fruta, parece que aquilo foi fabricado dentro de 4 paredes, dentro do concreto. Assim, elas nem sabem, né, que aquele animal, muitas vezes, né, era um animal vivo. Assim, quem vive no ambiente de fazenda e que tem a oportunidade de conhecer os animais, que um dia até podem virar alimento, tem uma outra relação com esse alimento, né? Consagra esse alimento, agradece esse alimento, muitas vezes até não vai nem ter coragem de comer aquele bichinho. Enfim, mas é uma desconexão que eu percebo, que parece que o alimento foi produzido numa fábrica ou que a gente nasceu dentro de um hospital, e não é nada disso, né? A gente veio dessa grande mãe, né? Com certeza, Ingrid. É importante porque a gente vai gerar histórias para essas crianças e elas vão poder desenvolver. Então, assim, eu acredito muito, como eu te falei, nas pessoas, mas é um processo que a gente tem que fazer junto. Separado, cada um pensando de uma forma, a gente não consegue um resultado tão impactante. Eu acho que a gente tem que entender as nossas diferenças, poder dialogar, poder discutir sobre os assuntos com respeito, obviamente, porque eu acredito que a intenção nossa é deixar um ambiente mais feliz, mais harmônico, com um potencial mais amoroso para as crianças, para quem vem aí. Nós não somos eternos. Então, que a gente aproveite o nosso tempo aqui para a gente deixar grandes marcas, para a gente conseguir impactar positivamente o ambiente, porque o nosso lar é lindo, a natureza nos dá tudo. Como é feliz quando a gente tem a possibilidade de dar um mergulho no mar, né? Hoje em dia, com mais restrição, né, por conta de tudo isso que a gente está vivendo e temos que respeitar. Mas assim, como é bom, a gente não se sente bem numa cachoeira, sentando ali, podendo colocar o pé na água, podendo colher um fruto do pé. A gente não precisa fazer isso uma vez por ano só. Temos que estar mais dentro da floresta, mais dentro da natureza, podendo fazer algo de bom para a gente poder nos transformar primeiro e depois transformar aquelas pessoas que estão do nosso lado. E eu fico muito feliz pelo convite da UI Superfoods também, mediada por você brilhantemente. Eu conheci o trabalho que a UI faz.
E é uma outra força gigante que está trabalhando numa outra área do Brasil e poder estar falando e me conectando com vocês nessa questão da natureza e do que a gente pode desenvolver a partir de grande prazer. E como eu falei por Edu, um abraço, Edu, creio que ele esteja nos ouvindo. Tá aí, ele tá aí. Ele e o Derek, que é o fundador da UI também, estão aqui. Parabéns pelo trabalho e, 2 braços, 2 pernas, um coração e uma mente junto com vocês. Pode contar comigo. Mas sim, Pode... é isso. Não é isso, Fernando. A gente, na verdade, essas lives são também para conectar pessoas que já estão nesse movimento, né? Para a gente poder trabalhar junto, é exatamente isso que você está trazendo. Então, isso aqui é só um primeiro passo de mão dada que a gente pode seguir em frente mesmo e manter esse contato, essa amizade. Assim, eu percebo que essa visão sistêmica, né, de que somos de que nós somos a natureza somos nós, e a gente está nesse grande ecossistema que é o planeta Gaia, né? Então, assim, sem palavras. Eu emano muito de dentro do meu coração para que chegue a cada um que está nos assistindo e que com certeza vai transpor essa tela para que a gente tenha cada vez mais harmonia no planeta, para que a gente respeite cada vez mais as diferenças e que a gente consiga dialogar para que juntos a gente encontre um denominador comum para a gente agir com generosidade, para a gente colocar o amor na frente, para a gente entender que cada ser humano tem o seu valor, que se uma pessoa está em dificuldade, não é porque ela quer estar em dificuldade às vezes. É porque talvez ela não teve as oportunidades que as outras pessoas tiveram. Então, nós, como seres humanos, a gente tem que abrir as portas. Entender o nosso papel e poder abrir as portas do nosso coração para a gente poder se conectar de alguma maneira mais genuína, porque a vida é brilhante, a vida é extraordinária. Olha a vida! Nós temos que ter saúde, ter uma família que nos proteja, que ande com a gente, pessoas boas do nosso lado, e que a gente tenha muita prosperidade, principalmente muita lucidez nas nossas escolhas. Se a gente não sabe de alguma coisa, não tem problema não saber. Sim. Que a gente vá atrás do conhecimento, que a gente aprenda de alguma forma. E, por favor, esse é um pedido pessoal meu, não vamos ficar acomodados com o lugar que a gente está. Tudo isso precisa da nossa energia, da nossa força, para que se realmente tenha uma diferença positiva e que a gente tenha um mundo mais feliz, mais harmônico e mais bonito. Ai, maravilhoso, Fernando. A gente não tá aqui por acaso, né? A nossa energia nesse grande quebra-cabeça é fundamental. Cada um tem que fazer sua parte. E eu não tenho palavras para te agradecer. A sua energia, o seu amor, o seu trabalho, a sua experiência. Muita gratidão por esse compartilhamento, viu? Eu agradeço. Foi um prazer estar aqui esse tempinho com vocês. Espero que a gente tenha feito uma boa conversa. Creio que sim, porque meu coração... Foi maravilhoso. De falar desse projeto é uma honra. Acabou virando a minha vida. E queria mandar um grande abraço também para os produtores que estão conectados ao meu projeto. Que sem eles nós não temos nada. Eles fazem um grande trabalho lá. E que a gente tenha muita saúde para poder seguir dentro disso. E deixar o convite para quem quiser conhecer o projeto também. O Instagram do projeto é @solo.orgânico. Para quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho lá. E me deixar à disposição para, se você tiver mais alguma coisinha aqui. Ingra, de coração. Então, primeiro, por encontrar você nesse caminhar. E segundo, por a gente ter tido essa oportunidade de conversar com a galera que está nos ouvindo. Um beijo para Dani, o Miguel que está aí, Gláucia também, Flavinha, saudade de você, um beijo grande. Gratidão, amado. Beijo para todos, gratidão a cada um. Até já. Até já.